Beleza, galera? Vamos para a última parte, ferramentas do Windows. Agora a gente vai dar um apanhado geral das ferramentas administrativas, beleza? Ela está exatamente nesse caminho aqui do print, beleza? Painel de controle, sistema e segurança, ferramentas administrativas. Ou vocês podem vir aqui e digitar ferramentas administrativas do Windows, ele já vai aparecer, ó, que vai carregar esse cara aqui, tá? que, que no final das contas dá nesse mesmo, nesse mesmo caminho. O que tem nesses caras, galera? Esses caras, são ferramentas com configurações mais avançadas, beleza? A gente não vai entrar tanto a fundo porque, como eu disse, não é o propósito, tá? Não é o propósito. Vai dar um apanhado geral nesses caras. Eles dão manutenção, eles fazem algumas coisas automatizadas e afins, tá? O agendador de tarefa permite agendar a execução automática de programas ou scripts em horários ou condições. Configuração oferece opções de configurar o processo de inicialização, desfragmentar a unidade de disco, que otimiza o acesso ao disco, né? Mas isso aqui já não se faz tanto porque o Windows ele já faz isso automaticamente, beleza? Diagnóstico de memória. Vamos voltar aqui. Esse cara aqui, diagnóstico de memória, eu não vou rodar aqui porque ele vai parar a tela aqui, né? Parar não, né? Caso eu queira. Esse cara, se você tiver com algum problema na memória RAM do seu computador, ele vai identificar se tem realmente, tá? O editor de registro é uma ferramenta avançada para editar o registro do Windows, conter configurações, sistema e aplicativos. Esse cara aqui, basicamente, é o que ele é ele é a ponte que entre a base do sistema operacional e os serviços que ele utiliza, e os aplicativos. Então ele dita como esse cara vai rodar, o que ele faz, etc. Beleza? Vou abrir ele aqui para ele mostrar para vocês. Isso aqui geralmente a gente usa mais na parte avançada de TI, né? Que a gente consegue vir aqui, por exemplo, em software e dizer o que cada um deles. Então isso aqui são valores, tá? São opções, são opções não, são configurações que cada aplicativo ele tem nativo. Então aqui é o que ele faz, o que ele não faz, o que ele acessa, se ele liga, desliga, se ele ativa, se ele não ativa. Então seria um conjunto de cadeias, de configurações de todo o ambiente do sistema operacional, beleza? Como ocorrem as interações, né, entre o hardware, o software, a parte de segurança e afins, tá bom? Gerenciar fonte de dados, a configuração de banco de dados também não vamos falar. Gerenciamento de impressão, então aqui a gente consegue ver as impressoras, consegue ver se tiver alguma impressão rodando aqui, impressoras instaladas, etc. Mandar impressão, gerenciamento do computador, a gente pode vir aqui, dar 2 cliques, ó. E esse cara vai abrir também algumas opções avançadas. Grupos de usuários, tá vendo lá? O nome complemento Felipe tá nessa pasta Velst. Se eu posso criar um novo usuário aqui também. Os grupos, quem está no grupo administradores? Só administrador e o Avel. A partir de desempenho, que é o que o processador está. A gente consegue monitorar, né? O que o computador está usando ali de hardware, né? Que seria a parte física, que seria a memória, o HD, enfim, o processador. O gerenciador de dispositivo, que ele está aqui também do outro lado, tá? Na verdade ele não está não. Ele está aqui mesmo. Eu achei que ele estava aqui. Está no gerenciador de impressão. Esse cara aqui são todos os dispositivos que tem no computador. Então, se eu tiver mais de uma placa de vídeo, que tem a placa de vídeo da CPU e a placa de vídeo externa, a gente tem as placas de rede aqui. Se eu tiver mais de uma câmera conectada, aqui a parte USB, das conexões USB, se eu tiver outros controladores de vídeo, desculpa, de som, por exemplo, a minha, a minha câmera, então ela tá aqui também aparecendo. Opa. O meu microfone de ouvir, o gravador aqui, microfone. A gente tem as opções de entrada e saída de áudio, que são os fones de ouvido, se tiver caixa de som, enfim, né? Teclado, unidade de som, os HDs eles vão aparecer aqui, tá vendo? Aqui estão os 3 HDs que eu tenho. Que, na verdade, a parte de opção mais avançada de HD está aqui em gerenciamento de disco. Tá vendo essa opção aqui que tem esses 3 discos?
São os 3 discos que eu tenho. Esse é onde está o Windows instalado, tá vendo que tá o C? Ele está com o BitLocker criptografado, ou seja, o que é esse BitLocker, galera? Esse cara, ele é uma ferramenta do Windows que ele consegue criptografar o disco, beleza? Então, se alguém roubar o meu notebook, por exemplo, ele não vai acessar nada que está nessa parte aqui, nem nessa que também está com o BitLocker. Então, o cara, ele pode pegar esse HD e plugar em outro computador que ele não vai conseguir acessar, tá? Porque tem uma senha. Então, aqui tem um outro disco de 1 TB e outro disco de 500. Se tivesse mais discos, eles iam estar aqui, tá bom? Não tem muito mais opção, não tem por que a gente entrar em detalhes, tá? Limpeza de disco, aqui a gente consegue escolher qual unidade que a gente quer que verifique se tem arquivo temporário, resíduos de outras coisas, enfim, né? Porque sempre que você instala alguma coisa, você remove, ela não sai por completo do computador, beleza? Ela sempre fica alguma coisa ali. Monitor de recurso de desempenho. Esse cara aqui, ó, ele vai me mostrar com mais detalhes. A mesma coisa que aqui no gerenciador de tarefas, tá? Que esse cara aqui, para quem nunca viu gerenciador, vamos primeiro no gerenciador de tarefas, né? Esse cara aqui, ele mostra tudo que está rodando no computador. Quase todos não. Todos os sistemas operacionais têm esse cara. Esse gerenciador de tarefas, ele é útil para você conseguir fazer algumas coisas. Por exemplo, vamos supor que o Microsoft Edge está travado no meu navegador, não consigo fechar ele. Eu venho aqui com o botão direito e finalizo a tarefa, ele vai fechar por completo. Ou seja, uma forma mais bruta de dar um encerrar nele, tá bom? E eu consigo ver, por exemplo, olha o tanto que tá. Não tá muito, né? Mas o OBS aqui, por exemplo, que é o que tá gravando agora, ele tá usando bastante da GPU, que é Graphic Processor Unit. Ele tá usando muito da placa gráfica, tá vendo? 32% dela. Ele tá usando bastante energia, ou seja, porque a placa tá rodando bastante, tá trabalhando bastante, tá vendo? Os outros não usa tanta parte gráfica, mas eles estão usando bastante memória, tá vendo a quantidade de memória aqui? Disco, como ele tá gravando e salvando no disco, ele tá usando ali 0.4 megabytes. Tá? E aqui os outros processos que estão em segundo plano, tá vendo aqui o anti-malware, tem calculadora, não sei por que a calculadora tá ativada, às vezes ela fica em background, coisa de outras opções aqui da própria Microsoft que fica rodando mesmo, tá bom? Então por isso que é interessante ter bastante memória RAM. No caso, eu não tenho muita aqui nesse computador que eu tô gravando para vocês, ele tem 16 só. Aqui nessa parte de desempenho ele mostra o que está usando a CPU, que é o processador. No caso aqui ele está usando 19%, tá vendo aqui embaixo? 20%. A parte de núcleos dele, a quantidade de memória que está usando nesse caso aqui agora 7 GB de 16, tá foda, ainda tem 8 disponível. O primeiro diz quanto ele está usando, o segundo e o terceiro aqui, a parte de internet, a gente consegue vir aqui, ó. A parte da placa gráfica também, que ela está usando. Cadê a internet aqui? Wi-Fi, ó. Os picos aqui, porque eu não estou fazendo conexão com Wi-Fi agora. Se eu estivesse baixando alguma coisa ou fazendo, ele ia estar uns picos maiores, né? Histórico de aplicativos de uso, o que eu usei, inicializar, usuário. Esse inicializar aqui, galera, é interessante vocês derem uma olhada, porque às vezes, meu computador tá lento para abrir. Então você vem e desabilita. A maioria desses caras aqui, tá vendo? Eu tenho Edge, não tem o porquê ele tá habilitado na hora que iniciar o computador. Nem o Java, essas coisas. Eu deixo, por exemplo, o antivírus, né? Isso aqui é um driver de áudio. Também eu poderia desabilitar, porque ele vai habilitar depois quando iniciar. Só que é quando carrega, tá? Na hora que você liga o computador, ele carrega. Se você tiver com um monte de coisa inicializando junto, ele vai demorar um pouco mais. Lógico que isso tem um pouco a ver também com o seu hardware, né? O seu processador, memória, etc. Se é um computador novo, mais potente ou não. No caso meu aqui é mais antiguinho, né? Mas beleza, detalhes aqui do que tá os processos que estão rodando em execução, tá vendo? Quantidade de memória também, são mais detalhes dos serviços do Windows. Esse cara aqui do monitor de recurso, ele tem um pouco mais de granularidade, ou seja, é um pouco tem mais informações e mais detalhes, tá? Isso aqui é mais para o usuário avançado, que ele vai ver aqui o que está rodando, quanto está usando, as coisas, entendeu? Isso aqui geralmente usa empresa para os servidores, né? Que são onde está. A gente vai falar na parte de redes, que são os grandes servidores, onde está rodando as coisas, né? Beleza? Política de segurança local. Isso aqui, galera,
como que funcionam os bloqueios e políticas de acesso às coisas dentro do Windows. Para uma estação de trabalho comum não vai ter muita coisa, mas para a empresa eles conseguem extrair muita informação. Por exemplo, quando que o cara logou, o horário, quando que ele saiu, quais os direitos do usuário, o que ele pode ter de acesso, até onde ele foi, o que ele excluiu, beleza? Isso aqui está diretamente ligado, no caso de um ambiente corporativo, com os servidores. Então, muito cuidado aí também que vocês estiverem fazendo na rede, que tudo é monitorado, beleza? Serviços de componente, né, aqui também falando, ele não tem muitas opções assim avançadas, na verdade tem, né, mas a gente não vai entrar nos detalhes. Unidade de recuperação, se eu quiser criar uma unidade para poder voltar ao computador em estado normal se ele der algum problema. E a parte do visualizador de eventos, que esse cara aqui é onde ele mostra tudo o que aconteceu no Windows. Espera ele carregar aqui. Quando eu vou fazer, geralmente, em estação de trabalho eu não olho tanto, a não ser que tenha algum problema muito crítico, né? Mas eu não atendo, assim, no meu caso, no meu trabalho, eu não vejo estação de trabalho, fica com o pessoal do suporte, né? Mas em servidores Windows, essa janela de visualizador de eventos é a mesma, tá? Do que o Windows 10 para o Windows Server, que é o do servidor. Eu sempre olho porque eu consigo ver se alguém fala uma aplicação tal de dentro da empresa deu problema sábado, 3 horas da manhã, sei lá. E ela precisa estar rodando porque vai emitir nota. Por exemplo, eu vou lá nos eventos e olho, realmente, teve um erro aqui, tal, né? Eu vou procuro pela data ou localizo aqui pelo nome. Enfim, eu vou e filtro, consigo ver, teve um problema aqui de DNS e esse problema desencadeou um outro problema, então a gente chama de troubleshoot, né? Que é resolução de problemas. É você ver o que aconteceu ali, o que desencadeou. Então, tudo o Windows registra. Desde quando você liga, todos os programas que subiram, o que aquele programa fez. Aqui dentro dos logs do Windows tem todos, dos aplicativos. Software de proteção foi agendado, né? Ele vai fazer algum tipo de update aqui, o serviço tá offline, iniciar no processo de instalação de alguma coisa. Isso aqui foi acho que quando eu desinstalei para mostrar para vocês. Tá vendo? Ele tem todas as informações, a parte de segurança, logou, não logou. Tá vendo? Tá vendo? O que eu acessei ali dentro. Os logs de todos do de hard, se deu algum problema com memória, etc. Aqui tá todos os componentes do Windows, ó. Todos aqui, ó. Tudo o que aconteceu tá aqui. Até horário, os horários. Deixa eu ver se tem alguma coisa de horário aqui. Não tem. Tá aqui, time service. Tá vendo? Sincronização de horário. Tem tudo. Tudo, 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 tudo. Beleza? Então essa é a função desse cara. E aqui por último a parte do Windows Defender. Tá? Esses caras, eu pulei aqui a parte do agendador, desculpa pessoal. O agendador de tarefas também é uma opção que a gente não vai mexer tanto, né? Não vai cair, na verdade, desculpa para vocês. Mas esse cara aqui, ele mostra tudo que tem. Você pode criar um agendador se você quiser também. Criar uma tarefa aqui, ó. Você vem e fala o que ele vai fazer, qual que é o disparador, se ele vai executar alguma coisa, ele vai bloquear alguma coisa, qual o horário, se ele vai ficar repetindo, beleza? Isso aqui a galera faz, principalmente em empresa, para poder fazer o backup de alguma coisa ou para executar determinada ação. Eu quero que todo sábado ele envie alguma coisa para o servidor tal. Então os caras vão lá e programam, beleza? Mas para estação de trabalho, igual no caso do Windows 10, é mais coisas que quando você instala, ele já vem por padrão, tá? Isso aqui são funções padrões já de programas instalados nele, beleza? Acredito que é isso, galera. A gente conseguiu passar por bastante coisa aqui do Windows 10. Eu acho que foi uma abrangência geral, assim como eu disse, que é um fundamentos, né? As noções de sistemas operacionais, sempre lembrem disso. Mas caso o edital mude alguma coisa ou vocês tenham dúvida, a gente vai estar aqui para adicionar mais coisas caso necessário. Beleza? Aqui é só passando. Depois vai ter também a gente vai preparar o e-book, né? Esse aqui é só o slide, o e-book vai ter um pouco mais de detalhes, eu quero deixar um pouco mais de detalhes, mas lógico, não fugindo de nada disso.
é porque vocês viram que eu falei mais do que tem aqui. Porque essa é a ideia, tá? É mostrar mais as coisas, é dar mais exemplos. É lógico que tem coisa que não vai ter como mostrar lá. Redes sociais, falar do Twitter, sei lá, do X, né, agora. Não tenho muito o que eu mostrar, entendeu? Mas no caso dessas coisas importantes, eu quero sempre estar mostrando para vocês, beleza? Então é isso, galera. Agora a gente vai para resolução de questões e depois a parte do ambiente Linux. Um abraço.